Amém? Glórias a Deus. O hino, ele começa assim. É um hino que foi composto originalmente em alemão, mas na versão portuguesa, que é utilizada na harpa cristã, ele começa assim: Castelo forte é nosso Deus, amparo e fortaleza. Com seu poder defende os seus na luta e na fraqueza. Nos tenta Satanás com fúria pertinaz, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis que iguais não há na terra. A letra do hino, ela foi inspirada no Salmo 46. Castelo forte é o nosso Deus, nós temos um refúgio em Deus. E é nesse refúgio que nós sempre confiamos e podemos sempre confiar. Amém? Que Deus abençoe. Vamos colocar de pé. Vamos receber o pastor Carlos Henrique, que estará fazendo a leitura devocional da noite e estará dando continuidade ao culto. Meus irmãos, a paz do Senhor, quantos estão alegres nessa noite? Jesus se faz presente nesta casa. Convido os irmãos a abrirem sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos. Marcos capítulo 2, vamos fazer uma leitura alternada. Estarei lendo os versículos ímpares, irmãos, os versículos par. Marcos capítulo 2, a partir do verso 13. A vocação de Levi. Glória a Jesus. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E aconteceu que, estando sentado à mesa, em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhe: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Vamos repetir o 17, todos juntos, numa só voz. 1, 2, 3. E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhe: Os sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes. E não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Quantos podem glorificar o Senhor pela sua bendita palavra? Quantos necessitam oração nessa noite, meus irmãos? Eu e a minha casa, né? Missionária irmã Noemi, vamos fazer essa oração, querida. Glória a Jesus, aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Oramos, irmãos. Soberano e eterno Deus, Pai de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui nós estamos diante da Tua presença gloriosa, ó Deus,
diante da tua majestade santa e poderosa, e já podemos aqui sentir a tua glória, a tua presença, que é importante, meu Senhor, a tua igreja está em um lugar onde tu está. Estende as tuas mãos poderosas sobre nós. Olha para nós com teu olhar de misericórdia. Meu Senhor da glória, abra o céu e receba a nossa adoração, receba a nossa gratidão, receba o nosso louvor e vai trabalhando nas mentes, trabalha no coração, vai tocando na enfermidade, vai libertando o teu povo de todo mal. Entra nos lares agora, meu Senhor, e estar os lares caídos, meu Pai Celestial. Toma nas tuas mãos o ministério desta igreja, meu Senhor, os membros desta igreja, eu entrego em tuas mãos, ó Deus, vai dando livramento para a glória do teu nome, meu Senhor. Somos gratos a ti por tudo, em nome de Jesus, o Filho de Deus. Aleluia. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas para Deus, entregar meus problemas para Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. A trombeta vai tocar. Deus vai mover o céu, a terra e o mar. Vou levar meus problemas para Deus. Adore o Senhor nessa noite, irmãos. Só a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Deixe teu problema lá fora. Agora o momento é de adoração. Oh, aleluia! Pois eu creio no poder da oração. 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 Aleluia. Os irmãos, podeis assentar. Vamos ouvir as nossas irmãs alicibianas louvando e adorando o nome do Eterno nessa noite. Aleluia. Som. Só da amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Tu és o digno de honra e de glória, Tu és o nosso Cordeiro, Pai, em nome de Jesus.
Aleluia, tu és digno, Senhor, de honra Glória a e Deus, de glória. aleluia. Amém. Querido, por gentileza, vamos nos colocar de pé. É chegado o nosso pastor. Vamos recebê-lo com bem-vindo? Seja bem-vindo em nome de Jesus. E eu devolvo o trabalho para o pastor. A paz do Senhor, irmãos. Glórias a Deus. Podeis assentar, queridos. Irmãos, nós comemoramos essa semana aí, né, a reforma agrária, certo? Não? É isso mesmo, a reforma agrária, tá certo. Então, querido, nós temos nessa semana, na verdade, semana que passou, porque hoje é o primeiro dia da semana, né? Então, essa semana passada, nós tivemos aqui comemorando mais um ano de quando Martim Lutero colocou a sua vida em risco, que ele foi lá e ele discordou, né? Ele era um monge, né? E era uma pessoa considerada, uma pessoa respeitada no seu meio, mas ele discordou de algumas coisas. E quando ele discordou disso, pediram para que ele saísse dali. E ele saiu, pediram para que ele retirasse tudo aquilo que ele escreveu, ele falou que não iria retirar, então resolveram matar Martim Lutero. Então ele também, como nenhum bobo ele foi se esconder também. E quando ele se esconde, ele começa agora a querer traduzir a Bíblia para o alemão, porque era os patriotas dele, né? Ele queria que eles pudessem ter acesso a uma verdade. E essa verdade, querido, não quiseram que fossem para frente. Então, numa época que foi bem dita pelo nosso bispo, onde não existia caneta, onde não existia chamex, onde não existia copiadora, onde não existia nada disso, ele escreve pelo menos os evangelhos ali. Os evangelhos, ele começa a querer escrever ali, para que pudesse ficar ali gravado, para que todos aqueles que pudessem querer, né, quiser a Bíblia Sagrada, saber lhe dar uma verdade, pudesse acompanhar, ler e ter ali a real interpretação da Bíblia, né? Porque alguns achavam que era a igreja que tinha que perdoar pecados, era a igreja que fazia tudo. E quando de repente a gente consegue entender hoje que a igreja é muito importante, mas Deus é que faz os milagres, é Deus que perdoa pecados, é Deus, enfim, tem muita coisa que Deus faz, né? Então, eles não queriam que isso fosse associado ou atributado isso aos homens, a Deus, sim aos homens. Então ele entrou ali. Deixa eu perguntar uma coisa, quem tem Bíblia aí, irmãos? Uau! Cara, uma musicista que tem Bíblia? Gente, a tua, Léo? O carro está na galeria? Não está assistindo o culto? Tá certo. Irmãos, essa Bíblia que você carrega hoje, pessoas deram a vida por ela. A Bíblia que hoje nós podemos carregar, claro, passou muito tempo, foi para o alemão, depois chegou aqui no português para nós também, né? E hoje a gente tem a Bíblia Sagrada. É válido a gente ter a Bíblia no celular, no tablet. Isso é bacana e é bom também ter, porque às vezes você está em algum lugar que não pode usar, né, a Bíblia, ou você não vai ter aquele acesso, e você gostaria de ler, às vezes no trabalho, na hora do almoço, alguma coisa desse tipo, é válido ter. Mas, irmão, o livro, realmente, Bíblia, ele continua sendo esse aqui. Esse aqui é a palavra de Deus, essa aqui é a palavra de Deus, né? Onde por muito tempo nós ficamos aí conhecidos como a Bíblia, né? Nós éramos a Bíblia, e ele é Bíblia, né? O livro da capa preta, né? Diziam, né, que a gente era a Bíblia, né? Ele vai um Bíblia ali, né? Como a gente fosse Bíblia, imagina. Isso aqui, pessoas deram a sua vida para que a gente pudesse ter isso aqui. E muitas das vezes a gente não para um dia na semana para ler. A gente vem às vezes até para a igreja, irmãos, claro, agora sem dizer A ou B, mas a gente não traz a palavra de Deus. Está no meu celular, é válido estar no seu celular, não tenha dúvida,
mas é bom você ter ela aqui também nas suas mãos, porque pessoas pagaram um alto preço por isso. E eu queria também, para explicar com certeza bem melhor do que eu, por favor, pastor. Mais uma vez, a paz do Senhor para a igreja. Muitos talvez se perguntem, depois de 507 anos, ainda é válido, ainda é importante falar da reforma protestante? Como o pastor Levi acabou de falar, muitos deixaram, inclusive no nosso meio. Quando eu digo nosso meio, não é aqui na nossa congregação, eu estou falando da igreja em geral. Muitos, infelizmente, que são evangélicos, deixam de valorizar a Bíblia. Alguns que dizem que nós não precisamos mais ler a Bíblia. E como o pastor Levi acabou de dizer, homens literalmente, nós estamos falando simbolicamente, homens que literalmente perderam suas vidas por traduzir a Bíblia. E Martinho Lutero, por que ele é tão falado? Eu brinco dizendo que eu sou suspeito de falar, já que eu estudo muito sobre ele. Mas hoje, muitos no meio evangélico, incluindo a Assembleia de Deus, eu não estou sozinho nisso, estudam acerca da reforma, acerca de Martinho Lutero, justamente por causa disso, para nós lembrarmos algo que nunca deveríamos ter esquecido, da importância da palavra de Deus. Martinho Lutero, por não renegar a fé em Cristo, ele correu perigo de vida. E ele teve que ser escondido num castelo pelos seus amigos. E uma das histórias que correm, alguns dizem que talvez seja lenda, que esse hino que nós tocamos instrumentalmente, Castelo Forte, teria sido composto nessa ocasião, quando ele foi colocado em segurança dentro de um castelo, o castelo de Wartburgo. E ali, em questão de meses, por sugestão do seu discípulo Philippe Melanchthon, ele traduziu todo o Novo Testamento. E logo depois ele começou o trabalho de tradução de toda a Bíblia. E essa tradução ele foi revisando praticamente até o final da sua vida. Além da tradução da Bíblia, que é reconhecida como a obra-prima de Martinho Lutero, já existia a tradução do alemão antes? Já existia, mas foi a primeira vez que você tem uma tradução diretamente das línguas originais. E além da tradução da Bíblia, ele compôs livros, tratados, cartas. Embora Calvino tenha escrito mais do que Lutero, Lutero escreveu tanto que já fizeram as contas. Questão matemática aí. Uma pessoa levaria cerca de 10 anos para ler tudo aquilo que Martinho Lutero escreveu. Ele escreveu muito, embora Calvino tenha escrito mais. Então, lembrar da reforma protestante, eu estava até assistindo um debate da Rádio Melodia, justamente no dia anterior à comemoração da reforma. Infelizmente, algumas igrejas não falam, não comentam mais sobre a reforma. Dizer que não é mais importante é como se nós desprezássemos o nosso avô, a nossa avó. Tem igrejas que são mais entusiasmadas. Tem igrejas que estão aí desde o início de outubro comemorando a reforma. Hoje estamos fazendo essa singela homenagem no culto hoje. Que nós possamos lembrar disso. Nós, um dia, fomos conquistados para Cristo quando fomos evangelizados por alguém, correto? Mesmo aqueles que nasceram em berço evangélico foram, de uma certa forma, ganhos para Cristo através de seus pais, que, por sua vez, foram ganhos para Cristo por outros.
E o primeiro que começou todo esse trabalho, que é considerado, portanto, o fundador da igreja evangélica. Quando eu falo de igreja evangélica, igreja institucional. A primeira que ganhou o nome de igreja evangélica. Tanto é que na Alemanha, se você perguntar por igreja evangélica, para eles é a luterana. É a primeira que ganhou esse nome. E foi justamente graças à coragem e à ousadia de Martinho Lutero. No momento em que ele estava sendo ameaçado pelo imperador, pelo Papa, pediram para que ele renegasse tudo aquilo que ele havia dito. Ou seja, a salvação é somente através de Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo nos salva. Você renega? E ele disse, eu não nego, porque eu sou cativo à palavra de Deus. Essas foram as palavras de Martinho Lutero. E que também nós possamos manter essa fé, que nós possamos permanecer firmes nesta fé que uma vez nos foi dada. Amém? Que Deus nos abençoe e que nós possamos sempre pedir a Deus, Senhor, que eu nunca venha me desviar dos teus caminhos, mas que eu possa permanecer firme, assim como os reformadores permaneceram firmes. E antes de encerrar, um detalhe, falamos muito daqueles que morreram pela fé. A reforma produziu mais mártires do que no início da história cristã. Isso é um detalhe importante. Amém? Que Deus abençoe. Sim. E também comemorando, em comemoração, nós temos mais um motivo para comemorar. Finalmente, depois de anos de espera, são 3 anos, mas tinha que seguir todo o protocolo pedido. A Faculdade da Assembleia de Deus de Madureira acabou de ter o credenciamento pelo MEC. Temos a Assembleia de Deus de Madureira, agora tem uma faculdade. E eu tenho a alegria de poder ser um dos professores dessa faculdade. E as inscrições já vão começar agora em dezembro. Se preparem. Começa agora as inscrições para o vestibular agora em dezembro. E nós teremos tanto a graduação, o bacharelado em teologia, como também teremos a pós-graduação. Teremos pós-graduação em História da Igreja, em Novo Testamento e pós-graduação em Antigo Testamento. Não precisa nem perguntar qual das 3 eu também estou encaixado. Quem já me conhece sabe de todo o meu carinho, a importância do Novo Testamento, mas assim como os reformadores, eu tenho um carinho todo especial pelo Antigo Testamento. A nossa faculdade já vai começar a pleno vapor. A faculdade do Instituto Bíblico Ebenezer. Amém? E podemos louvar e agradecer a Deus por isso. Amém. Queridos, sexta-feira, eu fui numa livraria, e aí eu tirei uma foto, mandei para uma pessoa. Eu perguntei assim, você quer? Aí ela ficou demorando um pouquinho, não sei se estava sem graça. E aí demorou mais um pouquinho, eu falei, eu vou sair da loja, quero. Aí veio imediatamente a resposta, quero. E aí eu falei assim, gente, eu gostaria de dar uma para cada um. Porque quando a gente diz que nós somos cristãos, nós precisamos também saber da onde nós viemos. Não, sou cristão porque eu vou na igreja. Tá, beleza, mas de onde veio isso? Quem começou? A gente já começou a ver uma palhinha já. Martinho Lutero já fez uma reforma e tal. E por aí vai. Depois outros, aí e assim vai. E aí eu falei assim, eu gostaria de dar um presente desse aqui para cada um. Só que eu não tinha como fazer isso, porque o caixa não estava legal. E aí eu falei, eu vou comprar para que essa pessoa nunca perca isso.
e ela possa sempre ter essa ideia. Vocês querem ver? Ai, bichinho fofoqueiro crente, né? Meu Deus do céu. E aí eu falei, vai querer? Vou. Falei, então tá bom, então eu vou comprar. E aí nós compramos aqui. Pastor Carlos, me ajuda aqui, filho. Esse exemplar aqui, vocês acham para quem é? Dá para vocês lerem daí? Dá não, né, gente? É querer muito, né? Bíblia de Estudo da Reforma. Eu gostaria de dar uma para cada um, mas que ele não perca essa essência de estudar, de querer aprender. E quando ele aprende, ele não se torna ali uma represa, mas sim uma fonte, né? Ele gosta de distribuir, gosta de passar também. Então, Pastor Dualdo. Espera aí, Pastor Dualdo. Meu Jesus. Está o preço, Pastor Dualdo. Aceita com carinho, Pastor Dualdo, essa pequena lembrança da igreja, desde lá do Marcão que está lá, ó, lá atrás, até a gente aqui, tá bom? Valeu, meu amigo, deixa eu te... Pode falar. Que eu sempre possa repartir com a igreja, que eu possa sempre dizer como o apóstolo Paulo, o que eu recebi, isso vos entreguei e sempre vou compartilhar com alegria. A única coisa que me deixa triste é quando a pessoa diz que não precisamos estudar. Mas quando uma pessoa, eu vejo o brilho no olhar da pessoa de aprender, eu cada vez mais sou incentivado. E que eu possa sempre compartilhar com a igreja. Porque depois eu conto de novo esse testemunho, senão por muito tempo do culto, mas em 94, Deus ele me mostrou que essa era a minha chamada. E desde então, 30 anos depois, eu continuo pedindo a Deus, Senhor, que eu possa sempre cumprir com esse ministério. Amém? Amém, glória a Deus. Natânia, não é para você pegar a Bíblia do seu pai não, tá, filho? Amém, queridos. Irmãos, mocidade pode louvar o Senhor? Pode. E as crianças já louvaram? Não? Não, então vamos inverter, oi? Então vamos fazer o seguinte, vê as primeiras crianças, depois as crianças maiores. Amém. Vem, Estazinha, eu vou te buscar, hein? Não, Estazinha, você é adolescente, Estazinha? É isso? Não, filha, perdão, desculpa. É que eu te vi tão pequenininho, eu estou ficando velho, filho. Ficando velho. Agora eu posso dizer assim, eu peguei você no colo. Estou igual a tua mãe, filha. Meu medo, deixa para lá. Desculpa, Estazinha, perdão, tá, filha? Mil graus! Nós vamos trazer o som do Sobresador! Sai do chão, eu quero ver!
Glórias a Deus. Os jovens adolescentes, agora você pode vir, Estazinha. Estazinha, você trouxe o violino? A gente vai ter uma conversa depois do culto, tá? Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Vem com cura
Glória a Jesus. Querido, vamos nos colocar de pé. Chegou o momento em que nós vamos ofertar para a obra do Senhor, né? Sabemos que esta obra não tem nenhuma ajuda governamental. Tudo que sai do coração dos fiéis da casa do Senhor. Então, nessa noite, coloque a tua fé em ação, oferte ao Senhor e oferte com alegria, né? Porque Deus ama aquele que dá com alegria. Apresenta a tua oferta ao Senhor nessa noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, ó Pai querido, mais uma vez nos colocamos na tua presença. Chegou o momento que nós vamos te adorar com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. Te pedimos, Senhor, a bênção do Senhor sobre a vida do teu povo, meu Deus. Senhor, aqueles que vão ofertar estão em condições. Também nós queremos te pedir por aqueles que se encontram desempregados, Senhor. Meu Deus, olha aí o coração do teu filho, o coração da tua filha. Oh, meu Pai querido, te pedimos, Senhor, que as bênçãos da mesma forma venham alcançá-los, abrindo, Senhor, porta de trabalho, meu Deus, dando condição financeira, meu Pai, para sustentar a sua casa. Oh, meu Deus, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem sido um Deus fiel para com o teu povo. Ó Pai querido, continua, Senhor amado, com as tuas mãos estendidas sobre a tua igreja, meu Deus, e derramando sobre o teu povo bênçãos sem medidas. É o que nós te pedimos nessa noite e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, podeis vir à frente. Equipe de louvor, enquanto os irmãos vão ofertando, a equipe de louvor estará louvando ao Senhor nessa noite. Toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é minha vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel e me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e vento forte que passou. Já vivi tantos perigos
Queridos, antes de eles cantarem mais um hino, eu gostaria que vocês pudessem se colocar de pé, ou colocar-se de pé. Eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia em Atos, no capítulo 12 de Atos. Eu queria apenas ler um verso, e é o verso de número 5. Eu gostaria de estar fazendo essa leitura, e os irmãos logo após fazer também o mesmo versículo, número 5. Atos 12, 5, que diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja. Amém. Se você puder ficar de pé fixo, se você quiser sentar, só não deixe de adorar nesse momento. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Enxugue as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus
Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Amém, glória a Deus. Podem assentar, queridos. Queria chamar aqui rapidinho a nossa irmã Desirê. Ela tem aqui um testemunho para contar. Pode ser, sem problema. Pai do Senhor para a igreja. Bem, Deus, Ele fez milagres na minha vida desde o ano passado. Eu dei testemunho, eu não lembro se foi na consagração, se foi no culto, que eu saí a conselho do pastor Levi para entregar currículo, para conseguir um emprego, para que eu viesse para cá de vez. Não sei se os irmãos lembram, mas eu vinha da aula de música e voltava para minha cidade. Vinha da aula de música e voltava para minha cidade, lá em Mangaratiba. E Deus abriu a porta. Eu saí, aí na primeira vez eu não consegui. Aí o pastor Levi conversou comigo e falou, olha, faz essa modificação no seu currículo. Eu creio que foi uma orientação de Deus mesmo. E eu fiz e saí e fui chamada para várias entrevistas. Na época eu pude escolher, eu fui chamada, falei, vou ficar nesse aqui. E eu fiquei 1 ano e meio, e eu dou glórias a Deus, porque não foi um emprego fácil, mas foi um emprego que me ensinou muitas coisas, e me preparou para muitas coisas. E eu lembro que Deus falou, lá na época que eu entrei, que acho que antes de eu completar 1 mês, para eu me manter firme, que através daquele emprego, Deus ia me abrir uma porta maior. E assim eu continuei, não foi fácil, mas eu continuei, fui orando, e eu conversava às vezes com a Cris, e ela me ajudava, me aconselhava. E eu fiz 1 ano e 1 mês. E eu comecei a orar, porque quando eu entrei, eu pretendia ficar 6 meses para pegar a experiência que eu queria. E quando eu completei 6 meses, eu pensei, ainda vou continuar um pouquinho. Só que eu comecei a orar, pedindo a Deus para abrir uma outra porta. E eu comecei a orar, e chegou uma época que eu senti que Deus já estava falando comigo, que já não era mais tempo de eu continuar. E eu estava insistindo, e estava acontecendo várias coisas, e eu continuei orando, e eu conversava com a Cris, tentando entender. E chegou uma hora que teve uma época que eu precisei me afastar alguns dias, e eu fiquei em oração, e eu senti, já é para eu sair. E quando eu decidi sair, eu senti uma paz no meu espírito, que eu falei assim, Senhor, não sei como vai ser, não sei como eu vou continuar, não sei, mas eu não senti ansiedade, eu não senti desespero, eu fiquei em paz, eu senti que era a direção de Deus. Como você vai fazer? Não sei. Eu só ficava assim, eu confiei. E saí. E quando eu saí, eu falei, vou ficar um tempo na minha cidade, rever minha mãe. Minha mãe está para fazer uma cirurgia, então vou ajudar em algumas coisas. E fiquei lá um tempo. E fiquei em oração. Eu fiquei em oração, orei bastante. E assim, agora é que eu fico pensando, e quando eu orava, quando eu ficava lá clamando ao Senhor, eu não entreguei currículo, eu não procurei, falei, eu vou ficar em oração para Deus me dar a direção do que fazer. Agora eu só vou para onde Deus quer que eu vá, vou entrar na porta que Deus quer que eu entre. Então, quando eu orava, eu pedi ao Senhor assim, hoje eu vejo por que aconteceu isso. Eu falo, Senhor, não me deixe escolher a porta errada. Não me deixe olhar e querer entrar. Me dê sabedoria para escolher entre uma e outra. Eu sempre orava isso, orando e orando. E quando eu completei 3 semanas que eu estava lá, uma amiga me ligou, dizendo que uma cardiologista estava precisando de uma secretária. E de muita confiança. Então, ela me indicou. Ela falou assim, eu tenho uma pessoa de confiança. E me ligou e marcou a entrevista. Aí eu, ok.
Aí, no outro dia, uma colega de trabalho, ela ligou a Desirê, fulano veio aqui, perguntou por você, eu falei que você está desempregada, ele falou que ele quer te empregar. E eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, 2 portas. E agora? Bem, eu vou para a entrevista ainda, eu não sei se, né, como é que vai ser. Então, eu já estava orando para Deus me dar sabedoria para escolher entre uma porta e outra, sem saber que Deus ia abrir 2 de uma vez. Então, eu fiquei orando. Quando eu estava orando o tempo todo, e quando fui para a entrevista, eu fiquei orando na minha mente, né? Quando eu cheguei na primeira entrevista, eu senti aquela paz, é aqui. Porque eu já estava em oração. Então, quando eu entrei, e eu nunca ia imaginar, irmãos, que no trabalho que eu estava, teria uma pessoa que é dona de uma empresa, que Deus já tinha falado que através desse trabalho ia abrir uma porta maior. Mas a gente, no dia a dia, né, depois eu fiquei pensando, essa pessoa é dono de uma empresa, estava precisando de 2 funcionários, na verdade, uma vaga já tinha preenchida. Como ele já me conhecia, já sabia o meu ritmo de trabalho, e quando ele soube que eu não estava trabalhando, ele falou, então, vou pegar ela para trabalhar na minha equipe. Então, assim, eu vejo que foi a mão de Deus, porque eu não tive tempo de procurar, eu não procurei. Então, as 2 portas foram até mim. E eu vejo que foi Deus que fez isso. Quando eu estava conversando com a Cris, eu falei, Deus foi muito bom comigo, porque foi Ele que me deu essas 2 portas. E quando eu fui na primeira entrevista, eu falei, eu senti aqui. Mas eu falei, vou esperar. E uma foi de manhã e a outra foi à tarde. Quando eu fui na da tarde, uma médica muito boa, ela foi, assim, foi mais uma conversa do que uma entrevista. E ela é cristã também, essa cardiologista que me entrevistou. E ela falou, olha, eu estou vendo que você é jovem e que você tem planos, que você quer estudar. Então, eu estou preocupada porque eu vejo que aqui não é um lugar que vai ser bom para você progredir. Ela falou para mim, eu fiquei parada olhando para ela. Ela, aqui, você não vai progredir. Você precisa de um lugar que você progrida. Aí eu fiquei parada, falei, Espírito Santo, o que está acontecendo? E ali eu conversei com ela, e ela me deu abertura para falar algumas coisas. E no outro dia eu fui fazer o teste nesse trabalho, e realmente, que é o trabalho que eu estou hoje, e realmente eu creio que Deus me colocou ali. No decorrer eu vou descobrir os propósitos que Deus me colocou ali, mas quando eu comecei ali, ela me mandou mensagem, ela falou assim para mim, olha só, vamos orar para Deus te dar a direção de qual porta entrar. Vamos orar. A médica falou para mim na entrevista. Aí, no outro dia, ela mandou mensagem, olha, Desirê, a porta que você tem que ir é essa que você está mesmo. Eu te agradeço, foi muito bom conhecer você, mas essa porta que você entrou, esse outro trabalho, é o trabalho que é para você entrar. Então, assim, Deus não me deixou dúvidas de que Ele que queria que eu estava ali, embora eu já tinha sentido aquela paz, quando eu cheguei no local. E eu fiquei assim, falei, nossa, uma chefe que é cristã, né? Na outra entrevista eu fiquei feliz, mas realmente o local que Deus me queria era o outro. Irmãos, foi assim, a mão de Deus mesmo, que me fez ficar no outro trabalho. Ali eu conheci outras pessoas, e ali tinha alguém que ia querer me contratar. Eu não fazia ideia. E que seria assim, um paciente, eu trabalhava no consultório, um paciente que estava ali sempre me vendo, eu sempre ajudava ele no que eu podia, ele como qualquer outro. E ele, quando que Deus usou, foi ele que Deus usou para abrir essa porta. Então, eu vivi um milagre, porque eu não procurei, a bênção veio até mim, a vaga me encontrou, o Deus reservou. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar, eu não sei o que Deus quer, mas eu sei que Deus me colocou ali. Então, há um propósito. E quando eu estava lá na minha cidade, eu aproveitei para ir num trabalho de oração lá, e eu estava ainda orando, sem saber para onde ir, assim, eu estava pensando, o que Deus quer agora, eu estava em oração, eu não tomei nenhuma decisão sem ter a direção de Deus. Antes de eu saber dessas vagas, né? Deus usou uma irmã e falou que Ele ia me transportar
Falou assim, olha, toda vez que eu olho para você, Deus fala, eu vou te transportar. Eu vou te tirar. Aí, como muitos lá ficavam, quando eu fui e reencontrei, eles queriam muito que eu voltasse, né? Que eu ficasse lá com eles e tal. Ela falou, poxa, como todo mundo está voltando, vai que Deus quer que você volte, né? Eu olhei assim, eu acho que não é isso não. Mas fiquei na minha. De repente surgiu essa vaga e não deu tempo nem de falar tchau. Eu tive que voltar. E eu vejo que assim, Deus preparou tudo. Deus me pegou, ó, tá bom, volta. Agora, outra porta, outra fase, que foi o que Deus fez. E eu agradeço muito, eu sei que muitos irmãos oram por mim, e eu agradeço a oração, e eu peço muito a Deus sabedoria para cumprir, para realizar o que Ele quer que eu realize. Ele abriu essa porta e eu sei que Ele está me direcionando. Então, irmãos, que a gente continue confiando no Senhor. E a oração, a gente tem que estar orando, clamando o tempo todo, porque a oração ela vai abrindo porta, ela vai preparando o caminho, ela vai tirando aquilo que não é para estar no caminho, ela vai limpando o nosso coração, a oração, ela vai organizando a nossa mente. Ela vai organizando a nossa mente para a gente não tomar a decisão errada. Porque às vezes a gente, como ser humano, a gente fica ansioso, a gente toma uma decisão errada, a gente se engana. Às vezes as vozes que a gente ouve não é a voz de Deus, então a gente precisa parar um pouco, calar as vozes à nossa volta, orar e pedir a Deus direção para entrar na porta, para tomar a decisão, seja o que for que os irmãos possam estar em dúvida, possam estar preocupados. Cala as vozes, começa a clamar, só você e Deus, que Deus vai te dar a direção. Eu sou a prova viva. Deus vai te dar a direção, Ele vai abrir a porta certa, Ele vai mostrar. Confia que Ele vai mostrar. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus. Nosso Deus, Ele é simplesmente tremendo, né? Ele faz coisas que, irmãos, deixa às vezes a gente até com dúvida, né? Dúvida que eu digo o seguinte, como é que eu consegui isso, né? Era muito mais do que eu pedi a Deus. E eu fiquei sabendo que agora você tem um cartãozinho Vale Refeição. Depois a gente vai conversar, tá, filha? Depois a gente vai conversar, tá bom? Pode ser hoje mesmo, quando sair daqui e tal. Brincadeira, querida. Mas amém. Querido, nós acabamos de ler um texto aqui da palavra de Deus, e que ele fala quando Pedro, ele é preso. E o que me chama a atenção é que hoje em dia a gente passa por muitas coisas e às vezes a gente não acredita que Deus tem uma solução para aquilo. Eu já conversei com pessoas que conversando com elas, eu falei, cara, mas você não vê uma luz no final do túnel? E ele falava para mim, eu não vejo nem o túnel, quanto mais a luz no final dele. Eu fiquei, então está complicado. E esse testemunho que teve agora aqui da nossa irmã, o hino que foram logo agora cantado também pela equipe de louvor, ele fala que o nosso Deus é do impossível. Esse é o Deus que você serve. É o Deus do impossível. Quando o médico diz que não tem jeito, quando o advogado fala que não tem chance, quando alguém chega para você e diz, ó, chegou o fim, e ele fala, eu estou apenas começando essa história. E na minha vida, muitas das vezes, quando eu pensei que fosse o fim, o Senhor ia lá e botava uma vírgula e falava, olha, vai continuar essa história, não é ponto final, é uma vírgula, porque essa história continua, não para ela aqui. Então, querido, nós temos que entender que nós somos filhos de Deus, nós somos comprados por Ele e nós somos servos dEle. E nesse momento você está aqui não porque é uma coisa de hábito de você, ou dos seus pais fizeram com você, mas você está aqui porque você tem a certeza de que Deus está aqui presente. E, irmãos, quando eu sei que Deus está presente, eu procuro fazer o meu melhor, não que o meu melhor seja o melhor, mas eu procuro me apresentar da melhor maneira que eu posso. Eu tento botar uma roupa limpa, né? Eu tento botar uma roupa passada,
quando eu digo limpa, passada, eu não estou dizendo de nova, irmão. Se você tiver uma blusa nova, amém, glória a Deus. Mas, irmão, uma roupinha limpinha, eu vou adorar a Deus. Porque eu vou adorar agora por alguém que fez tudo pela minha vida e ainda vai fazer muito mais ainda. Então eu tenho que entender que Ele não é apenas alguém, Ele é um Deus. Ele é o meu Deus, Ele é o seu Deus. E quantas das vezes nós dobramos o nosso joelho, nós oramos ao Senhor e nós não acreditamos que o Senhor vai agir. Pastor, é fácil falar, porque talvez a sua vida esteja boa, está tudo tranquilo, mas eu estou passando por diversos problemas na minha vida, e eu quero dizer para o Senhor, para você o seguinte, que o mesmo Deus que dava a solução dos problemas anteriores, é o mesmo Deus que dá a razão, que dá o desfecho, que resolve todos os nossos problemas de hoje em dia também. Só que às vezes é difícil de nós acreditarmos. Uma vez eu me lembro que meu sogro, ele estava no CTI, e aí ligaram para minha esposa, né? A gente estava na casa da mãe dela, e disseram assim, ó, vem buscar o seu José, ele está de alta. E a gente estava orando por ele. E a minha esposa foi e discutiu com a moça, mas senhora, quem está no CTI não vai para casa, vai para o quarto. Olha só, irmãos. Olha como Deus, muitas das vezes, nós impedimos de Deus agir. A moça liga e diz, olha, está de alta. E ela discute, não está de alta. Quem sai do CTI vai para o quarto. Ela, olha, eu só estou dando o recado que o médico mandou dar, pode vir buscar ele. E nós fomos lá, realmente ele entrou no carro e viemos embora. Então, muitas das vezes nós oramos, mas a gente nem acredita que nós vamos receber. E sabe o que é o melhor disso? É que Deus ainda vai e fala assim, é tanta incredulidade, mas eu vou dar, porque eu vou fazer muito mais daquilo que ele pensa, do que ele pede, eu vou fazer muito mais do que isso na vida dele. E aí Deus vai e abre uma porta, Deus vai e faz alguma coisa acontecer, que quando aquilo acontece, você olha, parece que você sai daquele mundo, você olha de fora e você diz assim, como eu consegui isso? Irmão, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Já aconteceu isso na vida de vocês? Vocês botarem a mão em alguma bênção, algum pedido, algo que Deus lhe deu, que você fala assim, eu não tenho condições de ter isso, eu não tenho condições de ser isso, eu não tenho condições, mas está aqui, é teu. Quem já passou por isso, irmãos? Glória a Deus que não só tem eu de maluco aqui, né? Tem mais alguns também. Né? Glória a Deus por isso, porque o nosso Deus, Ele é tremendo, Ele faz coisas para nós. Eu costumava dizer, ouvir muito isso, Deus abre porta onde não tem porta, e irmão, cheguei à conclusão que Deus abre porta onde não tem parede, irmãos. É verdade, porque pelo menos tem que ter uma paredezinha para você poder fixar a porta ali, né? Mas Deus chega e fala assim, não, a porta vai estar aqui no nada mesmo, é só entrar por ela, e a sua bênção está ali. E Deus faz desse jeito conosco. E não foi diferente aqui. Nós vimos aqui que esse tempo, qual esse verso, não vou ler ele todo, mas você vai ver que diz assim, ó, e por aquele mesmo tempo que Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Refere-se ao tempo de que Paulo e Barnabé foram a Jerusalém. E esse rei Herodes, ele era neto do Herodes o Grande, aquele que mandava matar as crianças. Então você vê como é que era a família. Ele já vinha com marcas de sangue na mão. Então para ele estava pronto para ele fazer. Agora ele vai e continua. Herodes começa a prender. E ele quando começa a perseguir também os irmãos da igreja. Isso tudo só para agradar uma liderança judaica. Que não concordavam. Que achavam que os crentes daquela época estavam completamente fora de si. E ele falava, não, então já que esse pessoal gostou, eu vou querer ter assim mais aproximação, quero ser bem mais visto por eles, então vou começar a perseguir também. E ele começa a perseguir. E nós vamos ver que ele vai agora, mata Tiago. Lá no verso 2, ele chega e fala, não, vamos matar esse camarada aqui também, porque ele é um desses daí. E vai quando mata, e vê aquela liderança toda dizendo, pô, legal, os caras matou, esse cara é bom.
e aí ele começa a ir, e daqui a pouco olha um Pedro, não era somente Pedro, era o apóstolo Pedro. Aí ele pega agora, olha ali para Pedro e diz assim, ó, ô Pedrão, o negócio é o seguinte, eu vou te prender, porque quando eu te prender, eu vou te colocar lá num cárcere e você vai ficar ali, e quando você ficar por ali, eu vou ganhar ainda mais ali afinidade com esse pessoal. E assim ele não desiste. E detalhe, irmãos, essa era a terceira vez que Pedro estava indo preso. Pedro já tinha sido preso outras 2 vezes, mas ele continuava falando do Senhor Jesus. Eu fico pensando, irmãos, às vezes nós estamos tão mimados. Se Deus fizer, Ele vai ter que fazer porque é comigo, porque se não fizer, eu saio da igreja. E você, querido, você acha que você vai intimidar Deus? Você acha que Deus vai olhar para você e dizer, não, eu tenho que mostrar que eu sou Deus para essa pessoa? Querido, Deus já provou que é Deus para nós há muito tempo. E Ele continua provando, ainda hoje em dia. Acabamos de ver um testemunho aqui de uma irmã. Irmão, conheci a Desirê lá em Mangaratiba. Andava lá com o pezinho cheio de barro, nariz escorrendo. Estava tudo lá, mas de repente, querido... Mentira, não tinha nariz escorrendo não, irmãos. Né? Mas de repente Deus pega, traz ela para cá e vai lá, faz um trabalho, e de repente ela começa a trabalhar. Ela chegava às vezes lá em casa, não sei o que e tal, o trabalho é assim, o trabalho... Desirê, aguenta. Deus quer te botar em lugar maior, mas você tem que começar, vai lá. E ela ia tal. Agora, irmão, ela está tirando onda. Estou com um cartãozinho para almoçar. Irmãos, eu vou falar assim, eu vou levar a Desirê em casa hoje, né, Dê? Vai comigo, tá, filho? A gente passa um monte de pizzaria aqui, a gente larga ali, a gente para ali, tá bom? Então você vê que Deus começa a fazer coisas na nossa vida. E às vezes a gente fica assim, será que Deus faz? Será que Deus vai fazer? Será que alguma coisa... Querido, Deus é Deus do impossível. Não tenta explicar o que não tem explicação, porque milagres de Deus você não explica, você vivencia Ele. Porque como é que você vai explicar uma coisa que você não sabe como você conseguiu? Você sabe que você conseguiu pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pela bênção de Deus. Amém. Mas será que você poderia ter ganho isso tudo se fosse só por você? Queridos, quando Pedro ele é preso, porque aquele camarada Herodes queria ser bem quisto pela liderança judaica, e prendeu, falou, vamos deixar ele preso aí. Irmão, já estava começando ali já a Páscoa ali, um momento ali onde todo mundo se confraternizava, mas ele agora chega ali, e quando ele é preso, irmãos, ali, ele é preso por 16 soldados, porque eles tinham, cada um ficava 4 soldados ali. Se você quer ver no verso número 4, diz assim, e havendo-o prendido, Pedro no caso, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados. Isso significava que era 4 vezes 4. Então, nas vigílias, eles iam trocando 4 por 4, por 4, por 4. E se um preso desse fugisse, quem estava de guarda pagaria com a sua vida. Ou seja, não tinha como Pedro poder escapar dali, humanamente falando. Mas aí ele continua, querido. Olha o verso 5. Pedro, pois, era guardado na prisão. Irmãos, eu acho até bacana esse termo, ele era guardado na prisão. Irmão, podia ter sido guardado num sítio, né, no hotel, em algum lugar assim. Não, mas ele é guardado na prisão. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Irmãos, há quanto tempo você não ora? Há quanto tempo você não jejua? Há quanto tempo você não sobe um monte ou entra no seu quarto? Não importa, mas há quanto tempo você não tem uma intimidade com Deus? Querido, intimidade é quanto mais a gente está próximo de uma pessoa, você vai cada vez mais adquirindo intimidade. Para eu ter intimidade com Deus, não é orar dizendo assim, Senhor, me dá intimidade contigo. Legal, é uma oração, mas eu tenho que dizer o seguinte, Senhor, me dá intimidade contigo, mas conversando com Ele a cada dia, a cada decisão, o que eu vou fazer, se eu vou comprar, se eu vou vender. Irmãos, olha, quando eu estava construindo minha casa ali, a gente comprou ela meio já
teve que fazer algumas reformas. E aí quando nós compramos, já viu aqueles crentes malucos? Irmão, chegava saco de cimento e eu orava o saco de cimento. Chegava areia, eu orava areia. Orava tudo ali. Pastor, tu é maluco? Eu sei lá quem era o dono desse cimento. Sei lá se esse cara ofereceu ali a empresa, tudo que ele tem lá, para qualquer outro Deus que não é o meu. Falei, não, quando entrar na minha casa vai ter que entrar algo aqui que sirva para adorar a Deus. Se vem aqui com outra carga, sai fora. Até hoje, irmãos, eu faço compra, eu chego em casa, boto lá e falo, Senhor, obrigado por eu ter comprado aqui as compras, ó Pai, ter aqui feito essas compras aqui, Senhor, obrigado por esses alimentos, obrigado por tudo isso, Pai. Eu oro por todos eles, porque Deus me deu a condição de eu poder ir lá. Pastor, mas isso é tão pouco. Irmão, você olha, né? E fala para um camarada que é cego e diz que ver é a coisa mais simples que possa existir. Ele vai dizer para você que tem 2 olhos e consegue enxergar. Eu que não tenho, não consigo. Querido, nós precisamos viver mais o de Deus na nossa vida. Mas para viver mais o de Deus na nossa vida, não é de qualquer maneira, é com a sua palavra, é você tendo intimidade com Ele, é você estando cada dia mais. Pegam Pedro agora, leva para lá, para a cadeia, coloca ele na cadeia. E detalhe, irmãos, ainda tem a possibilidade de Herodes, ter espalhado para todos que ia ter um espetáculo ali. O espetáculo seria a morte de Pedro. Então ele já estava ali encomendando já uma festa, um ritual ali, para que pudesse ali matar a Pedro. Mas o Senhor era com Pedro. E aí, querido, vocês vão ver. No verso número 6 ainda, Pedro estava dormindo, embora suspeitava que iria morrer no dia seguinte, mas ele tinha uma promessa. Belinha, bota para mim aí em João, no capítulo 21, 18 de João. Diz assim, ó, na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde queria. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Pedro já tinha uma promessa. Quando você era novo, mas também quando você for velho. Pedro atingiu essa outra, atingiu, mas por quê? Porque ele também andou no caminho do Senhor, ele foi fiel ao Senhor, então o Senhor teve prazer em poder abençoar a vida dele. É fácil nós pedirmos as bênçãos de Deus, mas não queremos nada com Deus da bênção. Nós temos que ter compromisso com Ele. Quando você vê nesse verso 6, e quando Herodes estava para fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligados com 2 cadeias ou algemas, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Irmão, aos olhos do humano, impossível esse camarada sair daí. A luz resplandeceu. Então não houve dúvida que era da parte do Senhor. Olha o verso de número 12. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e orando. Ou seja, tinha alguém orando e Deus agindo. Sabe aquele seu filho que não está aqui nesse momento? Sabe, talvez o seu esposo, a sua esposa que não está aqui nesse momento. Você sabe os seus pais que de repente não está aqui ou em outra casa do Senhor. Você pode estar orando porque Deus vai agir naquele coração onde ele esteja. Ele pode estar no samba, ele pode estar na boate, ele pode estar onde quiser. Mas se Deus quiser tocar no coração dele, através das suas orações, Deus vai lá, entra e toca naquele coração. Querido, o anjo acorda Pedro, as correntes caíram
de tão grande era o poder. Olha o verso de número 7. Eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. Irmãos, ele estava preso. Ele não fez, abriu, soltou. Lembra de Paulo e Silas? Adorando também na prisão, e a prisão tem lá aquele terremoto, e elas se abrem toda lá, e ele vai lá, e o que é bacana que eu aprendo com isso é o seguinte: as portas se abrem, o soldado chega e fala: eu vou me matar, e aí ele vai lá e diz assim: não se mata não, porque nós não fugimos, nós estamos aqui. Aí o cara vai e quer se converter. Não, peraí, quem é esse Deus teu? Quem é esse Deus teu? Querido, nosso Deus é o Deus do impossível, é aquele Deus que, olha, eu tenho mais para te dar. Querido, o Senhor fala através do anjo e Pedro, sem demora, obedece. É importante. Deus, quando fala conosco, nós precisamos obedecer. Deus, quando mostra para nós, é sinal que Ele quer agir na nossa vida. Às vezes eu vejo pessoas dizendo: pastor, olha, eu sonhei com uma cobra. Cobra é o quê? É traição. Olha, pastor, eu tenho um amigo que o meu sócio vai me trair. Querido, se Deus te mostrou, abre o teu olho e ora. Ele não deu a sentença, Ele está dizendo que pode acontecer, mas que você fique ligado no Senhor. Pedro seguiu o anjo, mesmo ainda sem entender o que estava acontecendo. Ele tinha dificuldade de fazer a transição do sobrenatural. Ele ainda devia estar chegando aqui, não, tá, deve ser Deus, sei lá, uma luz, vamos, eu vou contigo. E ele passa pela cadeia, ele passa pelos soldados, eles passam por todos, e agora ele chega lá do lado de fora. Pedro havia ficado na pior prisão, o inferior, que era preciso passar por várias portas e guardas, sem que ele soubesse que estava acontecendo. Irmãos, olha esse verso 10. E quando passaram a primeira e segunda guarda, isso já Pedro vindo com os anjos, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Aí você está dizendo que foi o shopping que inventou aquilo, né? Que tu chega assim, aí tu entra, né? Está aqui, irmãos, desde aqui já tinha, olha, os portões abrem agora. Quando os portões abrem ali, e o Pedro passa ali, e ele fala: pronto, eu estou livre da prisão, nada mais me prende aqui, eu estou livre agora para poder seguir o meu caminho. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Lembra que nós vimos lá que eram 4 vezes 4 soldados? Cada vigília eles trocavam por 4. Tinham vários portões. Ele foi colocado na cela inferior. Se você ler no texto está isso, na cela inferior. E aí eu te pergunto, de uma cela inferior, você conseguia abrir as algemas, conseguiria abrir a porta, passar em frente aos guardas e ninguém te vê? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas talvez você já pode ter, dizer assim: pastor, eu não, mas já fiquei sabendo disso. Já aconteceu com a minha esposa. De vir alguém assalta todo mundo, mas não assalta aquela pessoa. Você já ouviu isso? Ainda bem que tem mais maluco aqui, irmãos. Glória a Deus por isso. Né? Porque crente é assim, né? Vai explicar isso no tribunal. Eu estava invisível. Meu irmão, tu agora virou Gasparzinho. Né? Vão perguntar logo para você. Mas, irmão, tem hora que Deus chega e fala assim: olha, nesse aqui ninguém toca. Se você quiser, toque em todo mundo. Nesse aqui não. Nesse não, porque esse aqui tem pacto comigo. Eu te pergunto, Deus tem pacto contigo? Você tem pacto com Ele? Glória a Deus por isso. Irmãos, e a porta abriu-se pelo poder de Deus. E agora abre, e o anjo sai. Só que o anjo foi lá o quê? Tirar Pedro da prisão. O texto diz o quê? Que agora o anjo faz o seguinte: Pedrão, o milagre eu vim trazer, agora dá no pé contigo. E aí a Bíblia diz que o anjo sumiu. E Pedrão, lá, ele faz o quê? Peraí, eu vou na casa dos meus irmãos.
Eu vou lá falar com eles. Irmãos, Pedro, ele volta depois. Olha o verso 11 que diz, ó, e Pedro tornando a si. Por quê? Porque agora o anjo chega ali, deixa ele e fala, agora é por tua conta, meu irmão. Ele olha e diz assim, meu Deus. Irmão, não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo. Eu estar dirigindo, de repente eu estar num lugar e pagar da minha memória tudo. E daqui a pouco, quando eu dou por mim, eu já estou em outro lugar completamente diferente. Claro que eu fui dirigindo, claro que o carro não bateu, claro que eu cheguei do outro lado, mas eu falei, gente, eu não passei por tal lugar, eu não vi nada daquilo ali, e de repente já estou quase no meu destino, e eu não lembro do percurso que eu pude percorrer ali. E eu fico olhando e fico, meu Deus, que isso? Eu fico, olha, Deus trabalha de uma forma na nossa vida sobrenatural. Foi cantado aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês. Foi cantado aqui, e eu acho lindo, e não vou deixar de cantar esse louvor, né? Eu tenho no poder, não se desesperam. Sim, eu creio no poder da oração. Oração tem poder? Hã? Então, peraí. Estou com uma dor. Vou pegar meu telefone. Ô, doutor, tudo bem? Tudo bem, doutor, graças a Deus. Doutor, estou sentindo assim. Ah, posso ir na farmácia comprar? Posso. Tá bom então, doutor. Muito obrigado, tá? Poder do telefone. Ô, glória. Poder do telefone. A oração, ela te leva ao milagre. A oração, ela te leva. Ela pode ter o poder de levar a tua oração ao Pai. Mas para resolver, é o Pai. Porque eu não posso pegar ali e dizer assim, gente, eu estava com uma dor, e aí o poder do telefone, irmão, me curou. O telefone foi um meio de eu me comunicar com alguém que podia trazer para mim uma solução. Da mesma forma, a oração. A oração, eu posso orar para que ela chegue até o Senhor, para que o Senhor venha agir naquilo que eu estou pedindo. Amém? Mas, irmão, não deixa de cantar, não. O hino é lindo. Eu creio no poder. Não vou cantar, não, que eu vou estragar ele. Mas vamos lá. Pedro volta ao seu juízo. O verso 11, né? Pedro tornando a si, ou seja, ele estava fora de si. Pedro dá glórias a Deus. Agora sei que verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo. Herodes estava todo contente, achando que ia ter um espetáculo de derramamento de sangue. Mas o verso 12 diz que estavam orando por ele. E aí, irmãos, quando oram por ele, estão lá orando, de repente agora chega, alguém bate na porta. Quando diz a porta, irmãos, não necessariamente a porta que dá acesso à sua casa, mas a porta que hoje nós poderíamos chamar de portão. Lá no portão, do lado de fora ainda, ele vai lá e começa a bater. E ali tem uma menina, uma serva, e o nome dessa serva é Rod. E essa serva vê, e ela não vê, ela vê que escuta que está batendo, e ela vai até a porta. E quando ela chega, quem é? Sou eu. Aí fica, gente, é Pedro. Ela nem abre a porta, ela vai lá agora contar para as pessoas. Gente, Pedro está aí. O que eu acho legal, irmãos, é que, cadê o milagre da sua vida? Não, é que Rod, a menina serva, era responsável por receber as visitas. Agora olha o 14. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe, está fora de ti. Ou seja, tu está louca, perdeu o juízo, tu está não batendo bem da biela. Eu pergunto, gente, quem estava orando? É justamente quem falou, você está perdendo o juízo. Quem estava orando não estava crendo no milagre. Querido,
Tem milagre, muitas das vezes, que você não vai conseguir explicar. Ou melhor, nenhum deles você vai conseguir explicar. O milagre na sua vida será tão grande que nem você vai acreditar, e sim com lágrimas nos seus olhos dizer: o Senhor quem fez isso. Rod não abriu a porta, porque aos olhos do humano era inacreditável imaginar que fosse Pedro batendo na porta. Agora eu digo o seguinte: se viesse alguém para dizer que eu quero trazer um recado que Pedro foi assassinado, todo mundo deveria falar: agora eu creio que Pedro foi assassinado. Mas às vezes nós não estamos preparados para receber a bênção de Deus. Estavam na porta deles, e eles estavam orando por isso, mas mas o pessoal não estava ligado, achando que poderia ser ali realmente Pedro que pudesse estar ali. Talvez estivesse esperando: não vai ser ele, vão matar ele como fizeram com Tiago, não vão tirar ele da prisão, ele vai ficar por lá. Irmãos, é tão bacana quando você olha para uma situação e você diz assim: eu não tenho condições de ter isso, de fazer isso, mas Deus está me dando isso. Quem já passou por isso, irmãos? Eu não tenho o que eu tenho, meu dinheiro, o meu emprego, sei lá, alguma coisa, tudo que eu tenho, eu não tenho condições de adquirir isso na minha vida. Aí Deus olha para você e fala assim: fica calmo, porque eu vou agir. Talvez você chegou diante de um médico, e o médico falou para você: olha, não tem jeito, aqui o negócio está esquisito. Você vai olhar para ele e você vai falar: sim, de acordo com a medicina está esquisito, mas para o meu Deus nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível. Ontem eu fui numa festa, irmãos, que aliás uma festa muito bacana, muito bonita. Eu queria até saber se sobrou alguns salgadinhos, aquele de cebola, meu Deus do céu, era delicioso. Se tiver mais algum lá, pode mandar para mim, né, que eu vou estar lá para comer. Aquela pessoa, ela deu um testemunho: eu não tinha condições para isso. Assim que você entrava, tinha assim na porta: a mão do Senhor fez isso. Não precisava dizer mais nada. Ah, mas pastor, fez porque eu meti a mão no bolso e dei um dinheiro para ela. E tu acha que tu botou a mão no bolso e deu um dinheiro porque tu é lindo? Ou porque Deus tocou no teu coração e falou: dá isso daí agora para ela que não é teu? E aí? Deus faz como quer. Uma vez eu recebi uma oferta, me deram uma oferta, irmão, eu fiquei tão contente com aquela oferta. Falei: gente, eu vou na pizzaria com a minha esposa, hoje eu vou arrebentar a boca do balão. Irmão, eu encontrei o irmão, o senhor falou: entrega para ele. Falei: o quê? Entrega para ele. Falei: o senhor, não estou entendendo. Entrega o que você está no bolso para ele, você foi apenas alguém para transportar. Eu falei: ah, não, sim, claro que eu vou dar. Tem certeza, Senhor? Quer que dê mesmo? Dê para ele. E eu fui e dei. Quando eu dei na mão do rapaz, ele abriu e falou: glória a Deus, era o que eu precisava. E eu falei: era dele mesmo. Eu só fui só um meio, só fui só o transporte. Querido, aprenda uma coisa. Nós somos fonte. Nós não somos represa. Represa é aquela que você cerca a água e diz assim: ó, não, essa água não sai daqui, essa água é minha. Fonte é aquela que pega, jorra e vai saindo, jorrando, vai molhando todo mundo para lá. Você é abençoado e abençoador. Você é aquele que Deus escolheu e falou assim: olha, eu vou abençoar sua vida, mas eu não mereço, eu sei que você não merece, mas eu estou aqui pela minha misericórdia, pela minha graça, eu vou te abençoar. Às vezes nós olhamos, achamos que nós não temos condições,
Às vezes nós olhamos e achamos que aquilo não é para nós, mas Deus está dizendo assim: eu quero fazer um novo na sua vida. Querido, não sei se você está conseguindo entender. O teu Deus, Ele é Deus que cura a AIDS. É um Deus que cura câncer. É um Deus que cura qualquer enfermidade. Ele é um Deus que para Ele não tem impossível. Ele é aquele que trabalha na sua vida e Ele te restaura. Ele é aquele que você pode ser jogado dentro lá da cova dos leões, mas Ele te tira tanto dentro como a caminho de lá. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Quem já passou por alguma situação que você falou assim: é meu fim, agora eu acho que eu desabo, agora não tem mais nada a ver, agora é só eu esperar eu cair. E quando você vê, você deu a volta por cima de tudo. Tem alguém aqui assim? É desse Deus que nós estamos falando. Eu já me vi em várias situações. Eu contei isso uma vez aqui, falei para o médico: doutor, tira o que precisar de mim, bota no meu filho, doutor, por favor. Depois a gente vê o que faz comigo também, se não der para fazer, deixa para lá. Ele falou: não, pai, não dá para fazer nada contigo. Fica tranquilo. Eu falo: doutor, eu dou a minha vida por ele, doutor. Não dá, filho, não dá. Continua na tua reza. Falei: tá bom. Mas o meu maior milagre, quando tudo aconteceu, foi ver minha esposa pregando para os médicos. Eu fico até hoje olhando, eu fico assim: como pode? E aí você passa por algumas situações constrangedoras. E aí olham para você e dizem: olha, eu não vejo mais futuro para você. É claro que eu não quero me comparar a Jó. Pelo amor de Deus, não passei a metade do que ele passou, nem um quinto, sei lá. Não é isso. Mas dá para entender até a mulher de Jó às vezes, sabia? Amaldiçoa teu Deus e morre, não tem mais esperança para você. Não que eu concorde, mas às vezes que dê para entender. Não que eu concorde. Porque tem hora que a gente diz assim: não dá mais para mim. Acabou, esquece tudo, eu não existo mais. E aí Deus fala para você: não, eu estou apenas começando. Apenas começando. E aí você sai daquilo ali, Deus vai e volta, e você continua, e você pronto, consegui estabilizar, eu vou continuar vencendo. Aí você continua trabalhando, você continua lá louvando ao Senhor, você continua, daqui a pouco, outra dificuldade. Aí você fica: meu Deus, de novo, o que está acontecendo? E aí passa um tempinho, Deus pega e te levanta de novo. E aí o que vai acontecer? Você anda mais algumas milhas e você cai de novo. E aí Deus pega lá, te levanta de novo e fala: não, você não vai desistir, você vai continuar caminhando. Querido, se nós fôssemos olhar os nossos sofrimentos com a vida desses homens, Paulo, Jó, oh meu Deus do céu, a gente não tem problema. A gente não tem problema. Hoje o bispo estava falando, e eu lembro desse dia, eu estava lá, que o pastor Arlindo Teodoro, eu lembro muito das pregações dele, um homem usado por Deus. Ele falou assim: gente, você que tem aí alguma coisa que você acha que é não é superstição, como é que é esse negócio? Um amuletozinho desse daí,
né? Que tem gente que bota assim, não, vou botar $1 na carteira porque chama mais dinheiro. Vou andar com um trevo de 4 folhas, porque... E aí ele chegou e fez esse... diante de todo o plenário, ele fez, irmãos, você que está com isso, vem aqui na frente para a gente desfazer isso daí e para você entregar a sua vida a Deus pedindo perdão por isso daí. Irmãos, o bispo falou que veio mais de 20 pessoas. Mais de 20 pessoas ali vindo. E o bispo ficou assim, ele falou, calma, pastor, fica tranquilo, porque não é só aqui não, os crentes estão assim. Eu acredito que se eu botar uma planta na minha porta, não vai entrar mal olhado. Eu acredito que se eu botar aqui um trevo de 4 folhas, vai me trazer sorte. Onde é que fica Deus nessa história? Onde é que fica Deus nessa história? Deus é muito mais do que isso, e Deus pode te dar muito mais do que isso. Tenha confiança somente nele, e para ele, e por ele. Ele é o teu Deus. Pastor, eu estou passando, você pode até estar passando, mas glória a Deus por isso, porque você está passando, você não está morando. Uma hora você vai sair disso, como eu saí, como muitos dos meus irmãos aqui já saíram também. Filhos, precisamos conhecer melhor o nosso Deus. E a gente só conhece o nosso Deus melhor quando a gente estuda Ele, quando a gente se aprofunda nele, quando a gente busca Ele. Não adianta, irmãos, eu querer subir um monte, nas 3 vigílias, nas 4 vigílias aí, subir um monte e ficar subindo todos os dias da minha vida ali, e não vai adiantar nada, irmãos. Porque pode ser que eu tenha muito poder de orar e bater o pé, mas eu não tenho conhecimento da palavra. Eu tenho que ter o conhecimento da palavra. Eu tenho que estudar, tenho que saber os meus direitos. Às vezes nem os nossos direitos a gente sabe. Querido, que Deus abençoe a tua vida. Que Deus possa aplicar essa palavra no seu coração, bem melhor do que eu estou falando contigo. Mas lembra só de uma coisa. Só de uma coisa. Deus, Ele pode fazer muito na sua vida. Coisas que muitos disseram não vai conseguir, não tem jeito, a medicina parou aqui, mas eu quero dizer para você, se Deus prometeu, Deus vai cumprir. Deus vai cumprir. Josi, eu gostei muito da sua festa. Muito mesmo. Foi linda, filha, foi linda. Só espero que tenha sobrado salgadinho e você me traga na quarta. Tá? Foi muito lindo. Não teve um... Não, pastor, você é boca, é outra coisa, boca aí e tal, né? Mas está lá. Mas graças a Deus, que Deus continue te abençoando. Belinha, Deus abençoe sua vida, filha, tá? Que Deus te dê um namorado, um noivo, um esposo. Ela está dizendo não, Marcão está dizendo amém. Deus ouve quem? Não, filha, no tempo certo, tá? No tempo certo, tá bom? Então, amém. Que Deus abençoe. Parabéns para você. Que Deus abençoe cada um de vocês, meus irmãos. Fiquem com Jesus. Tenham uma excelente semana abençoada. Que vocês possam estar gozando do que Deus tem para a sua vida. E, irmãos, você ainda com vida, tá? Fique esperando, não, só quando eu morrer que eu vou estar na glória e tal. Agora a gente não vai ter mais dor, mas enquanto a gente estiver aqui, irmão, a gente tem um sofrimento, serve para a gente poder ficar num patamar mais de cima, e assim vai sucessivamente, tá bom? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Querido, eu quero aqui agradecer cada um dos irmãos. Desculpa, eu esqueci aqui. Nós estamos aqui com a nossa irmã, eu acho que é Zuleia, é isso, irmãos? A irmã Zuleia está ali. Irmãos, vamos saudar ela com bem-vindo, irmãos? Irmão, não. Eu não voltava mais, não. Não voltava mesmo. Eu, hein? Falava, naquele pessoal lá que, tá todo mundo dormindo, o pastor pregou a beça lá, passou do horário.
Vamos saudar nossa irmã aqui com bem-vindo. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa para você. A irmã Zulé está procurando igreja. Ô, irmã Zulé. Gostei do pastor, né, pastor Armando? Que Deus abençoe. Vamos colocar de pé, vamos agradecer ao Senhor. Que Deus abençoe cada um de vocês, queridos, em nome do Senhor Jesus. Bom tudo, né, Leandro? Quarta-feira, beleza? Pregador. Silas Malafaia, irmãos. Não, irmãos. Silas nosso, tá? Silas nosso, nada a ver não, tá? Vamos orar ao Senhor, que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Amém, amém. Marcão, vem orar, Marcão. Irmãos, outra coisa, o nosso passeio, tá? Olha, já está intimado ali o irmão Hilton com a sua família. Hilton, a esposa e as 2 filhas. Não tem negócio de Hilton vai com fulano, não. Pode botar o nome dos 4 e já leva o cartãozinho para ela pagar também, tá? Leva lá a maquinazinha já para ela pagar. Oremos, irmão. A mensagem foi dita. Para nosso Deus não existe impossível. Leva isso para sua casa. Oremos. Senhor, meu Deus e Pai, que está no mais alto céu, Senhor, te agradecemos por esse culto nesta noite, pela mensagem, Pai. Agora vamos sair para os nossos lares, envia o teu anjo à nossa frente, livra de todo mal, de todo perigo, corta todo o laço, Pai, e nos dá uma semana de bênção que se inicia, Senhor, debaixo da tua proteção divina, Senhor. Pois é no poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor, que eu lhe suplico, Senhor, eu te agradeço por tudo, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Curve sua cabeça e feche seus olhos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos os fiéis e todos que esperam a vinda do Senhor, digam amém.